Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Entregando esse momento aos cuidados de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Casa cheia, coração cheio, Deus presente, né? Casa cheia, o coração cheio, Deus se faz presente. Vamos tomar os Atos dos Apóstolos. Vamos tomar o texto dos Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, no versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas, em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós. É um texto muito conhecido. E de tão conhecido de todos, os novos, os mais velhos, a gente corre o risco de achar que a gente já sabe o que esse texto quer nos dizer. Se for assim, nós estamos como as igrejas que o Tatá pregava para nós mais cedo. Porque a palavra de Deus, ela é sempre nova, ela não se esgota. No dia que ela se esgotar, é hora da gente levantar a mão e dizer: pode me levar. Nós não somos experts nesse texto. Nós podemos ser homens e mulheres que vivem a prática desse texto. Mas dizer que nós somos experts significaria que a gente resume ou reduz demais o que esse texto nos diz. Esse texto, meu irmão, ele é um grande alento, mas pode ser também uma grande tentação. Grande alento em saber que nós dependemos do poder de Deus que virá. Mas pode ser uma grande tentação se a gente achar que já veio e de que nós já sabemos como Ele faz, como Ele age. Porque não é assim. O Espírito Santo age conforme Ele quer. E exatamente por isso nós temos que estar abertos a toda novidade que Ele, de tempos em tempos, quer trazer para nós. De tempos em tempos. Esse texto traz uma promessa e traz uma condição imperativa. Esse texto apresenta para a gente uma promessa de Deus: recebereis o poder do Espírito Santo, mas condiciona a promessa a algo, condiciona a promessa a uma experiência concreta de ser testemunhas, de dar a vida, porque testemunha, a palavra grega martiria quer dizer isso, consumir a vida, dar a vida. Esse texto, ele faz uma convocação, um alerta a nós, que se nós já pedimos, se nós já recebemos o Espírito Santo que nós recebemos é para testemunhar. Eu, desde o comecinho, eu sempre fui inclinado ao amor de Deus. Acho que muitos de nós aqui. Desde o começo eu sempre me senti identificado com a pregação do amor de Deus. Me lembro, nas primeiras experiências de oração que eu preguei, menino, a pregação que me davam era a pregação do amor de Deus.
E eu sempre entendi o Espírito Santo como essa experiência do amor de Deus, e já preguei isso inclusive, mas não podemos nos atentar, sair, escapar da outra realidade que também é importante, de que o Espírito Santo, ele é dado para que a gente testemunhe na nossa vida Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Espírito Santo não foi dado à igreja, não foi dado à comunidade para que seja uma autoajuda cristã. Não foi dado à igreja para que ela tenha bons sentimentos, boas sensações, boas emoções. O Espírito foi dado à igreja para que a igreja seja testemunha. E seja testemunha até quando? Até que Ele venha, porque Ele virá. E quando Ele vier, Ele quer que todos sejam a experiência desse testemunho. Quando? Em todos os tempos. Ainda mais nesses tempos que nós vivemos. Fala isso para quem está do seu lado, ainda mais nesses tempos. Portanto, a gente não pode se furtar de jeito nenhum dessa experiência de poder para testemunhar. A gente não pode se esquecer o que Deus fez por nós. Canta uma música de Geraldo e Joel. Claro que lá a gente fica logo no mistério da paixão, mas o que Deus fez por nós? A encarnação do seu Filho, a paixão do seu Filho, a morte do seu Filho, a ressurreição do seu Filho e a doação do Espírito Santo por parte de seu Filho, para que a gente seja o quê? Testemunhas. As testemunhas são aquelas que não se afastam, é aquelas que estão próximas do fato, do evento, aquelas que podem dizer sobre. Chama-se para testemunhar aquele que dará crédito ou acusação. Nós, se somos chamados ao testemunho, nós somos chamados ao testemunho que dá crédito a Jesus Cristo, crédito à sua obra, crédito à sua palavra hoje, nesses tempos, porque quem já morreu deu o seu crédito, deu o crédito de sua vida no seu tempo, mas nesses tempos quem é chamado a dar crédito somos nós, todos nós que já fomos batizados, mas todos nós que já fizemos essa experiência profunda do amor e do poder de Deus, chamado batismo no Espírito Santo. A gente não pode se afastar dessa experiência, tanto é que o texto anteriormente já faz esse alerta: não vos afasteis de Jerusalém. Um pouquinho antes aí. A gente não pode se afastar da experiência porque é o Espírito Santo, objeto desta promessa, quem vai fazer Jesus em nós, quem vai formar Jesus em nós. Quando? Em todos os tempos. Quando aqueles homens e mulheres já começavam a desanimar, já começavam a se esconder, ficavam com medo, quando a sua visão a respeito da fé já ficava entorpecida, o Espírito Santo é derramado no dia de Pentecostes, não só para lembrá-los o que Jesus tinha dito, mas o Espírito Santo é dado em Pentecostes para que todos saiam do cenáculo para testemunhar. O cenáculo não é o lugar do testemunho, o cenáculo é o lugar do convívio. Se a igreja não sai do cenáculo, ela não testemunha. Se a comunidade não sai do cenáculo, ela não testemunha. Se a igreja não se encarna nesses tempos, ela não testemunha. Um testemunho que seja fundamentado na fidelidade de Deus, que nos chama para sermos suas testemunhas em todas essas situações. Jerusalém, a casa religiosa, o espaço religioso, Judeia, que diz respeito a todos os nossos afetos, a toda a nossa realidade humana, afetiva, familiar,
e também a Samaria, que é a sociedade que é contrária à fé. A sociedade acha bonito o budismo, acha bonito o esoterismo, até acha bonito as palavras de Jesus, mas não se compromete com Ele, porque talvez eles ainda não tenham entendido que só é possível mudar o mundo, que só é possível ser transformado neste mundo se nós formos testemunhas cheias do Espírito Santo. O Espírito que foi dado para tirar aqueles homens com medo de dentro do cenáculo é dado até que Cristo volte, para sempre nos impelir para fora do cenáculo. O remédio para qualquer situação que a gente viva enquanto igreja, enquanto comunidade, espaço eclesial, não é o conhecimento humano, não é o conhecimento sociológico, não é o conhecimento das realidades sociológicas. O remédio é a ação do Espírito Santo que nos empurra para fora do cenáculo. Fala para quem está do seu lado, ainda nesses tempos. E mais, fala para ele, também nesses tempos. Porque esses tempos, como a gente ouviu o Tatá dizer para nós mais cedo, e que a gente já escutou outras oportunidades, quando ele tratava para a gente de Romanos 13. Esses tempos são os últimos, porque nós não sabemos quando o Senhor vai voltar, mas a gente sabe que Ele vai voltar. Essa é uma dimensão da fé que a gente quase não fala, porque Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele quer que tudo esteja nele, seja de novo dele e para Ele. Reconduzir, recapitular todas as coisas, submetê-las todas. Esses são os últimos dias, como diz a profecia de Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. É, portanto, o tempo propício da graça, o tempo oportuno da graça, aquilo que nós chamamos de kairos. Esses tempos, que têm as suas dificuldades, esses tempos que têm a sua complexidade social, mas a resposta, o remédio, a providência de Deus para esses tempos, como para todos os tempos, é o Espírito Santo, é o derramamento do Espírito Santo. Porque é Ele que faz aquilo que o Senhor quer. Porque é Ele quem sabe o que é da vontade de Deus, o que lhe agrada, o que lhe é perfeito. Não são os nossos preparos, embora eles sejam importantes. Não é a nossa organização, embora ela seja importante. Não são as estruturas, embora seja necessário elas também. O protagonista não somos nós. Papa João Paulo II já dizia isso na Redentores Místicos. São João Paulo II dizia que o protagonismo de toda a missão e evangelização da igreja é o Espírito Santo. E a gente ainda teima. E a gente ainda acha que o protagonismo está naquilo que a gente sabe fazer. O que a gente sabe fazer? Que alma que nós podemos salvar por nós mesmos? Quem vai para o céu pelo nosso esforço? Nesses tempos, o remédio é o batismo no Espírito Santo. O remédio para esses tempos do Espírito, esses últimos dias, o remédio é Pentecostes. Que não é dado só para uma ocasião, porque ele não é mais força imanente, que vem e que vai, mas ele é a partir de Pentecostes, a partir de toda a consolidação do mistério pascal, ele é a presença de Deus entre nós, ele é a presença definitiva. O Espírito Santo é agora Senhor que dá a vida, Senhor de nossa vida também. Nós rezamos isso no credo. Ele é Senhor que dá a vida, porque é Ele quem gera a vida de Cristo em nós. O Espírito Santo, como ensina Santo Irineu, tendo se acostumado com a natureza de Jesus, a natureza humana, o Espírito de Deus foi dado sem medida para todos os homens,
todos os homens. Dado sem medida, derramado sobre toda a carne, para que a carne, todo homem que louva o Senhor, possa proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o remédio para a humanidade, não é outro. E quanto mais a gente tiver certeza disso, mais nós vamos ver, entre aspas, o sucesso no nosso empreendimento, o sucesso da nossa missão, quando nós colocarmos como ponto, figura central, como critério fundamental de tudo que a gente faz, Jesus Cristo como Senhor, nós vamos ver as vidas sendo transformadas, as pessoas sendo tocadas, a cura acontecendo, porque nós fomos um espaço que proporcionou para essas pessoas, para esses homens e mulheres, uma grande graça que o século XX trouxe à igreja, que é a graça do batismo no Espírito Santo, a graça desta renovação no Espírito Santo. De tempos em tempos, o Espírito suscita na igreja dons, carismas, para transformar, para chegar até o coração do povo, as congregações religiosas, os santos que o Tatá falava. A resposta para os tempos de crise, a resposta de Deus para os tempos de crise na igreja sempre foi suscitar santos. A resposta de Deus para esse tempo de crise que a gente vive, esses tempos que ao mesmo tempo, no mesmo momento, são difíceis, complicados, complexos, mas são tempo oportuno da graça. O Senhor quer homens e mulheres santos, homens e mulheres que tenham despertado a sua vida para um novo ardor, para um novo amor, para uma nova missão, por um novo amor à igreja, por um novo amor às coisas de Deus. E isso só é possível, eu tenho a convicção, só é possível por meio dessa experiência que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Quando eu estava rezando e preparando essa partilha para vocês, eu me recordei muito da situação que o mundo vive. O mundo padece por falta de pastores autênticos. O mundo padece pela falta de conhecimento de Deus. O que muitas vezes nós damos para o povo de Deus não é Deus. Muitas vezes a gente dá um simulacro, alguma coisa que se parece, mas se a gente se aplicar a viver a experiência do Espírito, nós vamos dar Deus em pessoa, Jesus Cristo em pessoa. Sabe, gente, um texto na Sagrada Escritura que eu gosto muito, é aquele texto do Evangelho de João, que fala da piscina de Bezata. Lembra desse texto? João 5, né? O texto diz para nós que existia uma piscina perto do pórtico das ovelhas. A piscina, ela recebia muitos doentes, muitos cegos, cegos, coxos, paralíticos, todo tipo de gente que ficava ali deitada. E de tempos em tempos, um anjo de Deus descia, e quando ele tocava, movimentava a água da piscina, o primeiro que pulasse nela, quando a água era movimentada, ele era curado. Quando eu lembrei desse texto, sinceramente, eu me lembrei do que nós somos. Nós somos nesse tempo de crise, nós todos, nós igreja, nós sobretudo Javenice, nós somos nesse tempo de crise essa piscina. Mas não é a piscina só, nós somos a piscina e, com todo respeito, o anjo que agita as águas.
Mas quando nós damos a experiência do batismo no Espírito Santo, quando nós promovemos a experiência do batismo no Espírito Santo nesses tempos, as pessoas não precisam ficar esperando que alguém as empurre lá, que alguém jogue elas lá. Porque quando nós criamos a expectativa sã, saudável, santa, de que Deus vai derramar o seu Espírito Santo, as pessoas mesmas, elas podem se lançar nessa piscina, e podem ser curadas, e podem ser transformadas, e podem ser libertas. Por isso, nesses tempos, a javenice, se ela for fiel, se ela for obediente à sua identidade, ela é essa piscina que tem as suas águas agitadas, e todos que nela mergulham saiam de lá curados, não só os que são empurrados, todos, por causa da experiência chamada batismo no Espírito Santo. Eu fui lançado na piscina por alguém? Teve um momento que sim. Teve um momento que sim, quando impuseram as mãos sobre a minha cabeça, e quando rezaram para que eu fosse batizado no Espírito. Mas no dia em que eu fui no grupo de oração pela primeira vez, e com toda a simplicidade de coração, com todo o carinho, as pessoas estavam gerando esse desejo da experiência do Espírito Santo, eu não pensei, eu sabia que aquilo era para mim também, não era só para a equipe de serviço. Se nós somos obedientes nesse tempo de crise, por onde nós passarmos, as águas vão se agitar, e as pessoas vão mergulhar sozinhas, e vão ser transformadas por causa dessa experiência. Nesses tempos. Repita isso, nesses tempos. É uma tristeza. Uma tristeza mesmo. Quando a gente consegue enxergar que a renovação carismática tem perdido isso. Quando a gente enxerga, quando a gente vê que a renovação carismática não tem mais a experiência do batismo no Espírito Santo como a ferramenta. Mas se a gente sabe disso, e graças a Deus a gente sabe disso, nós devemos ser fiéis a isso que Deus suscitou lá nos anos 60, que fez chegar aqui nos anos 70 e que ergueu um lugar que é uma verdadeira piscina preparada para quem quiser pular nela, a comunidade javenice. Nesse tempo de crise, nós vamos ver muitos mais sinais, muitos. Mas a gente vai ver sinais se nós obedecermos a essa experiência que Deus fez nascer na igreja, chamada batismo no Espírito Santo. Esse é o nosso apostolado. A gente existe para isso. Essa é a nossa identidade. Gente, nós não existimos para fazer grupo de oração. Ele é um caminho, ele é ferramenta. Nós existimos para promover a experiência do batismo no Espírito Santo. Onde? Em tudo que a gente faz. Nos pequenos grupos, nas assembleias, nos seminários, nas evangelizações de porta em porta. Se nós somos fiéis, como canta a música, se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos, fidelidade. Eu conheço duas pessoas que nunca pararam de falar de batismo no Espírito Santo. Uma já parou, porque agora está vivendo ele lá no céu, Padre Jonas. A fase da sua dificuldade, a sua enfermidade, fez com que o Padre Jonas parasse de pregar sobre essa realidade. Mas Padre Jonas nunca deixou de incentivar entre
os membros da comunidade, entre os noviços, a experiência do batismo no Espírito Santo. E o outro é o Tatá. O Tatá fala disso desde que eu conheci o Tatá. Eu conheci o Tatá em 1992. Antes de 92, já fazia mais de 20 anos que ele falava. E sinceramente, ele escutou isso do Monsenhor, do nosso fundador. A gente tem que ser fiel à nossa identidade, sobretudo nesses tempos. Quer conservar a realidade, quer conservar a eficiência, quer conservar o conhecimento daquilo, preserve-o. E se existe um dom que Deus deu à igreja, é o dom do batismo no Espírito Santo. E é claro, para a igreja diocesana, nós somos esse dom. Mas se nós fizermos o quê? Se nós formos fiéis à experiência do batismo no Espírito Santo. Não precisamos ficar inventando moda, gente. Quando a gente inventa muita moda é porque a gente não está convicto naquilo que a gente está propondo. Sinceramente. A gente precisa ser fiel. A gente não pode ser o carrinho de praia que o Tatá falava uma vez para nós, várias vezes. O carrinho de praia que lá o homem passava vendendo o seu picolé. Aí você chupou, comprou o picolé do tiozinho lá, e você falou assim, mas você não tem água? Não tem agora, mas semana que vem eu vou ter. Aí semana que vem ele traz a água, e você pergunta, mas não tem um refrigerantezinho? Na próxima. E vai agregando o refrigerante, a cerveja. Aí alguém pensa assim, mas você não tem aí uma, como é que chama, meninas? Saída de praia? É isso que fala, não? Saída de praia. Sair de praia, minha sair da praia, né? É saída de praia. Aí você vai agregando. A última coisa que você vê no carrinho é o picolé que ele vendia. Nós não precisamos ficar enchendo. Vai por mim. Quando a gente enche demais as coisas, enche demais as nossas atividades, sem o essencial, que é a experiência, a promoção, a expectativa do batismo no Espírito Santo, porque quando as coisas estão indo bem, a gente se esquece por que elas estão indo bem. Aí a gente acha que como está tudo indo bem, vamos dar uma diversificada, vamos fazer só grupão de cura, libertação, expulsação de capeta, louvorzão, emoção. Mas nós temos que ser fiéis à nossa identidade. Se a gente quiser ver a fidelidade de Deus agindo em nós, a gente tem que ser fiel nesse tempo que Deus espera de nós. Eu não estou falando que com isso a gente não faça seminários de cura, a gente deixe de fazer momentos de louvorzão, não, de jeito nenhum. Mas se eu quero atrair alguém para Jesus Cristo, eu tenho que dar para ele o melhor, eu tenho que dar para ele o vinho bom, eu não posso dar para ele o resto. E o vinho bom chama batismo no Espírito Santo. Eu não posso dar qualquer coisa, porque abençoado de Deus, vamos conversar na lógica, vamos falar o papo real. Nós fazemos esperando que Deus cumpra a parte dele. Ele não é obrigado a curar, mas cura. Ele não é obrigado a libertar, mas liberta. Ele não é obrigado a essas coisas, mas ele faz, para nós não ficar carudo, para a gente não passar vergonha. Mas se tem uma coisa que ele não pode negar, é ele. Se tem uma coisa que é certa, Tatá falou que tem duas coisas certas no grupo de oração, o começo e o fim. Mas tem uma terceira, se a gente deixar ele entrar, ele nunca sai de lá, é o batismo no Espírito Santo. Nesses tempos, o que nós estamos precisando para responder à crise? Batismo no Espírito Santo. Fala isso para quem está do seu lado, batismo no Espírito Santo.
Gente, esse é o nosso DNA. Esse é o nosso DNA. É isso que nos distingue. As pessoas que nos conhecem de outras realidades, de outras dioceses, sabem que se existe uma coisa que a gente fala, prega e tenta não deixar de viver, é a experiência do batismo no Espírito Santo aqui entre nós. Se é isso que nos trouxe até aqui, é isso que deve estar encalacrado. Você sabe por que a gente não insiste nisso? Quando a gente não confia completamente nisso aqui. Porque aí a gente acha que as outras coisas podem remediar o irremediável. E não é assim. A gente precisa voltar a criar nas pessoas a expectativa de que se elas se abrirem, elas serão tomadas pelo Espírito Santo. Nos atendimentos que nós fazemos nas nossas casas de formação, quando as pessoas estão sendo atendidas na nossa oração, esperando uma resposta de Deus, a primeira resposta que a gente deve pedir a Deus é a experiência do batismo no Espírito Santo, que vai transformar o coração daquela pessoa, que vai abrir o coração daquela pessoa para a cura, para a restauração que Deus vai promover no tempo dele. Criar a expectativa de que Ele vem sobre nós. Porque de repente veio do céu. Esse de repente já diz tudo. Quando? No tempo que Deus quis. Mas eles tiveram que ficar lá esperando. Eles tiveram que ser obedientes à palavra. Eles tiveram que ser obedientes e ficar lá esperando que viesse. E a gente poderia se perguntar, não veio? Veio! Não só veio como agiu, não só agiu como permaneceu, e permanece até hoje. Amém? Permanece até hoje. Olha para a pessoa que está do seu lado, como é que ela ia ficar? Como é que ela ia permanecer? Como é que ela ia chegar se não tivesse essa força que puxasse ela para dentro do cenáculo? Santo Deus. Olha, é a Cecília, né? Até o Rude já conhece a Cecília. Fidelidade. Fidelidade, porque quando a gente se abre, Deus vem. Porque, graças a Deus, o nosso celeiro, como a gente teve essa profecia, né? Quando o Tatá teve o AVC, o Senhor dizia que o nosso celeiro está cheio. Não foi? E que a gente tem que estar sempre indo ao nosso celeiro. E no celeiro significa pegar ali tudo que foi armazenado nesses tempos. Nós temos bons pregadores, nós temos bons formadores, nós temos bons animadores, bons rezadores. Nós temos comunidades que crescem, nós temos tudo isso, mas nada disso fomos nós que fizemos, sua besta. Nada disso. Tudo foi a boa mão de Deus sobre nós. Que eu fico constrangido. E não é só porque Dom Ricardo falou que a mão de Deus parou nesse lugar, mas a gente que convive com todos, que conhece as comunidades, que sabe as labutas, Deus nos ama demais. Deus nos ama muito. E se nós temos essa certeza, então a gente tem que gerar essa expectativa que é certa. Com ela a gente não erra. Fazer com que os nossos seminários, que precisam ser permanentes, acabou um, começa outro. Seminário não precisa dar um prazo de 1 ano, 2 anos, não. Quanto mais seminários a gente der, mais a gente disponibiliza, mais a gente dá às pessoas o direito delas experimentarem o que a gente experimentou e o que fez a gente ficar. Seminários que gerem essa expectativa, esse desejo inquieto
De quando a gente está no cenáculo e o coordenador do cenáculo começa a falar, porque se você criar no seu coração esse desejo, essa expectativa, você vai ver, não vai ser só hoje, nem só semana que vem, mas nas próximas, Deus vai sempre dar o Espírito Santo. Nossas assembleias têm que ser muito mais do que grandes grupões, grandes experiências que a gente junta uma multidão de pessoas quando precisa juntar, mas tem que ser mais do que isso. Nossas assembleias têm que ser espaços onde é fomentado no coração das pessoas o desejo de se entregar completamente ao Espírito Santo, de beber a água que sacia toda a sede. Nossos pequenos grupos devem ser o lugar onde a gente mais cultive a experiência do Espírito, porque lá está perto, lá a gente está perto. Lá a gente pode rezar um para o outro, lá a gente pode ouvir um ao outro. Lá a gente pode entender que aquele homem, que aquela mulher, que aquela criança, que aquela família, o que ela precisa. A gente, vocês desculpem a expressão, a gente fica querendo criar pelo em ovo. A gente de tempos em tempos sofre certas tentações de dar para os outros aquilo que a gente sabe que não vai alimentar elas até o fim. Mas o batismo no Espírito Santo sacia toda a sede. E faz mais. Produz naquela pessoa que recebe uma vontade de mais. Eu quero mais de Ti, Jesus. Senhor, eu quero mais. Por mais que eu esteja cheio, Senhor, eu quero mais. Isso não muda. Gente, se foi essa estratégia que Deus criou a partir de Pentecostes para fazer a igreja ficar de pé, por que nós temos que ser diferentes? Para esse mundo perdidão, completamente à mercê das ideias, esse mundo que está desesperado, esse mundo que está rendido, esse mundo que está desacreditado, porque são tantas vozes que falam, são tantas linguagens que entram no coração do homem, mas uma é essencial, é o batismo no Espírito Santo, para esses tempos. Fala isso para quem está do seu lado, para esses tempos, batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. Para a gente ir encerrando, se naquele tempo a missão era complicada e difícil, imagina hoje. Os dramas humanos são muito parecidos, mas é óbvio que em função da mudança dos tempos, da mudança de época, é lógico que essas demandas ficam mais profundas. Mas nosso Senhor não usaria para esses tempos outro remédio. Não. A missão que era complexa, continua complexa. A missão que era árdua e difícil, continua árdua e difícil, porque hoje nós temos uma população cada vez maior e cada vez menos crente. Cresce assustadoramente no mundo o número de ateus e o número de muçulmanos. Cai rápida e assustadoramente, na mesma proporção, o número daqueles que se dizem fiéis a Deus e à igreja. Que resposta que o mundo precisa hoje? A providência de Deus para o mundo de hoje é batismo no Espírito Santo. É a Shekinah. É a glória. Quando eu estava preparando, eu consegui encontrar uma coisa que me tocou profundamente, que dizia assim: ao Espírito se deve a rápida propagação da fé cristã. Através dos séculos, Ele, o Espírito Santo, foi sempre a salvaguarda, o propulsor, o inventor das grandes soluções nos momentos de crise, em que a barca de Pedro ameaçava fazer água.
Porque a gente sabe que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual foi a resposta? O Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Eu sei que nós estamos vivendo o tempo quaresmal. Mas o advento é aquele tempo que sempre gera na gente a expectativa daquele que vem. E quando eu estava rezando essa semana, eu pedi muito ao Senhor que colocasse no nosso coração um desejo, uma expectativa, sabe, dele. De ter sempre no coração o desejo de preparar o terreno para que ele, o outro Paráclito, venha fazer aquilo que lhe cabe. Eu ficava no meu coração com essa palavrinha, advento, embora não seja adequada para o tempo, mas a preparação, a expectativa, o desejo de receber aquele que vem, porque ele vem. Da mesma maneira que a gente fala Maranatá, vem Senhor, a gente pode falar também, vem Espírito Santo, porque ele sempre vem. Nesse momento mesmo, se a gente quiser, o Espírito Santo vem. Por isso, Senhor, nós colocamos o nosso coração na Tua presença. Nós colocamos todo o nosso ser na Sua presença, Senhor. Certos de que o Senhor derrama sobre nós, certos de que o Senhor vem sobre nós, certos de que o Senhor vem atuar em nós e no nosso coração. Por isso, Senhor, toma o nosso coração nesse momento. Nós queremos e desejamos sempre a resposta para o Senhor. Dar uma resposta fiel, dar uma resposta verdadeira ao Senhor. Nesse encerramento de manhã, nós queremos submeter o nosso coração e todas as nossas expectativas ao Senhor que age, ao Senhor que vem poderosamente.